Olá, pessoal! Estamos em mais um vídeo por trás do coração. E se você chegou até o nosso canal é porque com certeza você tem interesse em identificar as motivações e intenções que muitas vezes estão ocultas em nosso coração. E se você ainda não se inscreveu em nosso canal, eu peço, por favor, se inscreva, compartilhe com o maior número de pessoas e curte também. Hoje, pessoal, nós vamos falar a história de um rei de Judá chamado de Ezequias. E eu quero hoje entregar a vocês duas referências bíblicas. Por quê? Porque uma referência e a outra, elas se complementam, trazendo melhores informações com relação a essa história. Então, a primeira referência está lá no livro de 2 Crônicas, no capítulo 32, do versículo 24 até o versículo 31. E a segunda referência nós encontramos lá no livro de 2 Reis, no capítulo 20, do versículo 12 ao 18. Queridos, e vamos lá a nossa história. Como eu falei, Ezequias foi um rei de Judá. Ezequias, inclusive, foi um dos reis mais bem-sucedidos de Judá, um dos reis que sempre buscou trabalhar de todo o coração para o Senhor, foi um rei muito fiel a Deus. Mas, inclusive, um rei que foi curado de uma úlcera. Exatamente. O profeta foi levado até o rei Ezequias para informar que Deus estava mandando dizer para ele organizar a casa dele, porque infelizmente ele iria morrer. E aí o que aconteceu? Ezequias, ele orou ao Senhor, lembrando do Senhor de toda a fidelidade que ele teve para com Deus, de como ele o serviu. E o Senhor teve misericórdia de Ezequias ao ponto de, antes de Isaías, o profeta, sair do palácio, o Senhor falou com Isaías: volte e avisa para Ezequias que ele tem mais 15 anos de vida. Ele será curado. E foi exatamente isso que aconteceu com Ezequias. Isaías volta e avisa ao rei: você não irá morrer. E o Senhor manda te dizer que ele está te dando mais 15 anos de vida. E foi o que aconteceu. E aí Ezequias, inclusive, diz assim: olha, como é que eu vou saber se realmente eu serei curado? Eu quero um sinal. E o Senhor deu um sinal a Ezequias, um sinal milagroso. A terra retrocedeu em seu eixo e o dia ele se alongou. E muitas pessoas, inclusive, souberam desse fato e queriam entender o que tinha acontecido. Pessoal, a tal ponto que uma dessas pessoas foi o rei da Babilônia. E o que ele fez? Ele mandou uma comitiva até Judá, querendo entender sobre a doença de Ezequias e sobre esse sinal milagroso que havia acontecido no país. Chegando os mensageiros no rei Ezequias, Ezequias faz algo, querido, muito triste e que foi uma cilada grande. Queridos, interessante é que na palavra do Senhor ele diz o seguinte: que essa situação foi para provar o coração de Ezequias. Deus o deixou nesse momento. E aqui eu quero chamar a atenção de você. Queridos, no momento em que Deus está na direção e na condução das nossas vidas, a gente sempre vai fazer as escolhas corretas. Mas no momento que nós não temos a direção do Senhor, queridos, infelizmente, o coração do homem, pelo fato dele ser corruptível, a gente acaba tendo atitudes inesperadas, como aconteceu justamente com o rei Ezequias. Quando essa comitiva chega até o rei, sabe o que Ezequias faz? Ezequias começa a mostrar toda a sua riqueza, todos os seus tesouros, tudo aquilo na qual o Senhor o havia abençoado, porque Ezequias, pela sua fidelidade, pela sua lealdade, ele foi extremamente abençoado por Deus. Mas, queridos, entenda uma coisa: aquilo que é importante para as nossas vidas, em si, não são as bênçãos que Deus nos entrega, é o próprio Deus. Sabe por que aconteceu? Ezequias caiu no orgulho, um orgulho que veio transvestido de vaidade, que fez com que ele ostentasse
as riquezas, as bênçãos que o Senhor o havia entregue. Querido, o que estava oculto no coração de Ezequias era a vaidade. E Ezequias não se deu conta. Observem que a atitude dele foi ostentar tudo que ele havia, todos os tesouros, as riquezas que o Senhor havia abençoado. Ezequias, em nenhum momento nas Escrituras, nessa situação, você observa Ezequias glorificando o nome do Senhor, mostrando a essas pessoas que, no final das contas, elas vieram por conta da doença de Ezequias, elas vieram para entender o que tinha acontecido, elas vieram por conta do sinal milagroso que havia acontecido. E Ezequias foi mostrar o quê? Bênçãos materiais. Ezequias não falou do Deus de Israel em nenhum momento para essas pessoas. Ezequias não chegou e disse que eles eram conduzidos pelo rei de Israel. E nós acabamos, muitas vezes, como somos abençoados, nós acabamos fazendo o quê? Esquecendo desse Deus que é Pai e constantemente nos abençoa. Esquecendo de um outro fato importante. Sabe o que a vaidade produz no coração do homem? Tem um conceito bem interessante sobre vaidade que eu quero deixar aqui para você refletir um pouquinho. A vaidade é o medo de ser original. Queridos, a vaidade é a pior demonstração do medo da originalidade, porque você se esconde atrás de coisas, porque você começa a achar que essas coisas lhe dão valor. Queridos, a tua essência não estão em coisas. A tua originalidade e a tua essência está no Senhor. Aquele que te criou, você veio dele e é para ele que você precisa voltar. E o que a vaidade faz nas pessoas? Faz com que ela perca a sua originalidade, aquilo que elas são, aquilo que de fato é importante, a sua essência. Ezequias esqueceu da sua essência, esqueceu quem o conduzia por conta da vaidade. Querido, não seja uma máscara, seja a tua essência, a essência que Deus te entregou. Queridos, outra coisa importante que nós precisamos observar, o problema da vaidade também está em algo muito sério. A ostentação faz com que você mexa em algo no coração do outro. Você mexe na natureza corrupta também do outro. Você mexe no coração do outro e faz com que muitas vezes esse outro deseje aquilo que você tem. No primeiro momento, as pessoas podem até te aplaudir. Aplaudir o teu sucesso, aplaudir a tua fama, te elogiar. Mas, queridos, quem sabe o que tem no coração das pessoas? É o Senhor. E o Senhor sabia o que iria acontecer com Ezequias por conta dessa atitude. O profeta, quando volta a Ezequias e diz: Ezequias, o que esses mensageiros vieram fazer aqui, esses mensageiros da Babilônia? Ezequias começa a dizer: olha, eu mostrei aqui tudo para esses mensageiros. E Isaías chega para ele: Ezequias, por causa dessa tua atitude, esse mesmo povo que tu mostrou todos os teus tesouros, tudo que você tinha aqui, tudo que a nação tinha, entenda que a tua descendência será escravizada por causa disso. Essas pessoas vão roubar tudo aquilo que você mostrou a elas. Queridos, olha como é sério. Ezequias acendeu um desejo no coração do rei da Babilônia. Aí quem ouve isso diz assim: Deus estava castigando Ezequias? Não, queridos. Ezequias recebeu a consequência porque ele mexeu na cobiça do outro. Acendeu o outro, o desejo do outro. E quantas vezes as pessoas estão ostentando coisas, validando os desejos do outro, o que vai acabar acontecendo? Acabar acontecendo o que aconteceu com Ezequias. Aquele povo, o rei da Babilônia, posteriormente, escravizou o povo de Judá. Foi tomado como escravo e todas essas coisas ficaram na posse do rei da Babilônia. Então eu te pergunto, o que você está entregando para as pessoas por conta da ostentação que você tem feito? Você está prejudicando pessoas também. Entendam isso, você não se prejudica apenas a você mesmo, você acaba prejudicando outras pessoas.
desenvolvendo cobiça no coração das pessoas. É isso que aconteceu com Ezequias. Então, queridos, peça ao Espírito Santo que equilibre em você, se você identifica a vaidade, que o Espírito Santo te ajude a purificar isso no seu coração. Sabe o que se blinda a vaidade no coração do homem? Se chama humildade. Peça o Espírito Santo que desenvolva humildade no teu coração. Você não são as coisas que você tem. Você é aquilo que Deus diz que você é, queridos. Então, queridos, se você entende a importância desse vídeo, encaminhe para o maior número de pessoas, para que pessoas não sejam pedras de tropeço para si mesmo e para outras pessoas. Que Deus abençoe você e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.